Boa noite. Mais uma vez nós estamos começando aqui nosso segundo encontro, nossa segunda aula sobre o Pentateuco. Você é o nosso convidado especial para fazer parte desta aula, para participar, para aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E no nosso segundo encontro aqui pelo Facebook, também é o nosso terceiro e quarto encontro, que será também pelo canal do YouTube. Então, se você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, você possa se inscrever no nosso canal lá. O título do nosso canal no YouTube é Incandescentes na Teologia. Então, Incandescentes na Teologia é o nome do nosso canal. Amém? Nós vamos estar dando uma introdução, continuando a nossa aula sobre o Pentateuco. A introdução ao Pentateuco são as nossas primeiras aulas que nós estamos dando para você. Você pode se inscrever nessa disciplina sobre o Pentateuco e, se quiser adquirir a certificação, o certificado, nós estaremos enviando para você. Você pode entrar em contato no privado, pode mandar mensagem aí na descrição da nossa aula. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, deixe o seu ok, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E vamos para a nossa aula de hoje. Primeiramente, do que se trata a nossa aula? Se trata do conteúdo sobre o Pentateuco. O Pentateuco, a Torá. A Torá. Nós estamos aqui falando sobre os Shumak, os 5 rolos, os 5 livros da Torá. Do que se trata, né? Se trata da teologia do Antigo Testamento. Se trata de aprendermos um pouquinho sobre o aspecto da cultura, o aspecto da fé, o aspecto da história, o aspecto das semelhanças entre o que diz a Bíblia e o que diz os textos também sumerianos, acadianos, babilônicos do período bíblico que correspondem ao Pentateuco. É isso que nós vamos estar ensinando nesta aula, né? Porque é importante você aprender este conteúdo, para você ter conhecimento da palavra do Senhor, para você compreender um pouquinho como são ensinados, como são pensados a teologia do Antigo Testamento. Isso é importante para você entender, para você aprender mais um pouquinho, né? Também a utilidade do conhecimento para o aluno, para você aprender, conhecer, se aprofundar mais na palavra do Senhor Jesus Cristo, a importância de você entender a Bíblia no seu contexto histórico, no seu contexto geográfico, no seu contexto cultural, no contexto religioso, na questão da linguagem, né? Eu me chamo professor e pastor Everton Gleison Mendes Costa, sou docente ali no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, a Pioneira, aqui na cidade de Macapá, estado do Amapá. Então vamos para a nossa aula. Nesta aula de hoje, nós estaremos também dialogando com os referenciais teóricos utilizados, né? Nós temos aqui a hermenêutica ao Antigo Testamento do Andina, né? Nós temos também teologia sistemática de Louis Berkhoff, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, nós temos também a Bíblia de Estudo Scofield, de 2009, a Bíblia de Estudo Pentecostal, 2002. Nós também dialogamos com Orlando Boy na sua pequena enciclopédia bíblica da Editora Vida, ano de 2012. Também nós abordamos aqui a Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, da Editora Vida também, no ano de 2005, a Teologia do Antigo Testamento, do Eichhorn, da Editora Agnus, ano de 2004, nós também dialogamos com o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, de Faria, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, ano 2012, a obra de Fischer, né, de 2013, da Sociedade Bíblica do Brasil também.
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, do Dr. Arris, Erck e Wartke, né, da Edições Vida Nova, do ano de 1998. Também nós dialogamos aqui com Harrison, do livro Tempos do Antigo Testamento, um contexto social, político e cultural, da CPAD, ano de 2010. Também um clássico, nós trabalhamos com o livro O Pentateuco, de Paul Hoff, da editora Vida, de 1983. O dicionário hebraico, português e aramaico português, da editora Sinodal Voz, ano de 2015. E História de Israel no Antigo Testamento, de Eugene Merry, né, da CPAD, ano de 2015. Nós também vamos dialogar com o dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, de 2007, comentário bíblico Mode, né, de Pfeiffer, de Gênesis a Malaquias, da CPAD, 2007, que são 2 volumes, esse aqui é o primeiro volume, né? O Alto Mateus e Cavalas, que são autores do comentário bíblico Atos, Antigo Testamento, da editora Atos, ano de 2003, e Teologia Sistemática de Strong, né, a 2ª edição, revisada e atualizada, da editora Agnus, ano de 2007. Isso aqui são alguns autores que nós estudamos, que nós dialogamos para preparar todo esse material sobre o Pentateuco, ou sobre a Torá. São comentários, são conteúdos que falam sobre Bereshit, né, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, os 5 livros da Torá, ok? Vamos começar falando o resumo da nossa aula anterior que nós tivemos, no nosso primeiro encontro. Nós falamos sobre a ordem cronológica dos livros, os livros que estão numa abordagem de conteúdo na Bíblia Sagrada. Eles não seguem ali uma ordem cronológica de acontecimentos com relação a datas, né? Mas sim uma ordem cronológica com relação a conteúdo, né? Acontecimentos que seguem a linha da história, numa sequência histórica, não numa sequência de datação numérica. E nós abordamos sobre isso. Falamos também sobre a história bíblica e a arqueologia. E dentro desta parte, o que nós falamos na nossa primeira aula? A questão do cenário cultural, né, que toda a história do Pentateuco, de toda a Bíblia, se envolve num cenário cultural, um cenário que aborda civilizações como o Egito, a Mesopotâmia, Canaã, Israel do Bronze Antigo, Idade do Ferro, o Império Persa, as civilizações helênicas e, por último, o Império Romano. Com relação à linguagem, nós falamos que os textos bíblicos ali estão entrelaçados na escrita do hebraico, do grego, do aramaico, mas também o texto bíblico ele recebeu influências do egípcio, do garítico, do sumeriano, do acadiano, do persa e do latim. E também na história bíblica tem a parte do contexto jurídico, e dentro do contexto jurídico nós falamos aqui de textos jurídicos que foram encontrados ali na civilização da Mesopotâmia, que podem traçar paralelos com o conteúdo de Números e Deuteronômio, Bamidbar, Devarim. E também abordamos sobre a importância de se estudar o contexto histórico. Por que é importante ter conhecimento sobre o contexto histórico da Bíblia Sagrada? Outra coisa que nós falamos dentro da história bíblica e arqueologia é sobre as técnicas utilizadas pela arqueologia moderna. Um exemplo, a datação pelo carbono 14, nós falamos na nossa primeira aula. E também as análises sofisticadas que a arqueologia moderna tem utilizado. Um exemplo dela, a numismática, é um dos exemplos que nós abordamos. Também falamos sobre os achados arqueológicos, né? O que são encontrados, o que tem se achado aí, se revelado para o mundo, os achados arqueológicos com relação ao material escriturístico, ao material bíblico.
Na parte sobre os manuscritos também, nós abordamos a Tanakh e as suas versões. Dentro da Tanakh e suas versões, ali, nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia hebraica ou a Tanakh e falamos um pouquinho da história do texto massorético, o texto chamado de Leningrandenses, texto que está guardado na Rússia. Também falamos sobre os textos do Mar Morto, a importância dos textos do Mar Morto, o que ele tem de tão importante também para a teologia do Antigo Testamento. E abordamos sobre a divisão da Tanakh, a Septuaginta, sobre a Septuaginta. Nós falamos aqui sobre a história da Septuaginta e as 3 manuscritos que são oriundos da Septuaginta: o Códice Vaticano, o Códice Sináitico e o Códice Alexandrino. Também nós abordamos a história do Pentateuco Samaritano, como surgiu o Pentateuco Samaritano, o único manuscrito que ainda preserva a escrita hebraica do paleo-hebraico, a escrita que era utilizada pelos hebreus antes do cativeiro. Falamos também sobre a questão da Bíblia e Israel, as fontes rabínicas e as revelações da Torá, o qual, segundo a tradição rabínica, quando Deus revela a Torá, ele revela diretamente, revelação diretamente, Ele se manifesta entregando a Torá, enquanto os escritos foram dados, de outra maneira, e os escritos proféticos foram entregues através de profecias. O que se aborda na Torá? 2 coisas: um aspecto da história e o aspecto da lei, o aspecto da legalidade. E também nós falamos sobre os temas teológicos, que segundo nós analisamos aí, a Bíblia traça aí 4 temas teológicos de suma importância. Falamos para vocês, ok? Então esse foi o resumo do que nós abordamos na nossa aula anterior e na nossa aula de hoje. O que nós vamos estar abordando na nossa aula de hoje, certo? Você pode estar fazendo as suas anotações aí, deixar sua pergunta aí, na descrição da nossa aula, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, e nós posteriormente vamos estar reunindo essas perguntas para responder a cada aluno a pergunta, a tua curiosidade, o que você quer saber sobre a teologia do Antigo Testamento, especificamente na linha da Torá, na linha do Pentateuco, certo? Porque nós vamos estar abordando livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, mas isso aí em outra ocasião. O nosso foco aqui na nossa aula é sobre o Pentateuco. E nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. E nós vamos estar começando a falar sobre a autoria e o problema da fonte. A autoria e o problema da fonte. Todos sabem, todos entendem que Moisés, ele foi o autor da Torá. Ele é considerado o autor da Bíblia hebraica? Não, considerado o autor da Torá. Os 5 primeiros livros da Tanakh, da Bíblia hebraica. Nós encontramos citações da autoria mosaica dentro dos textos bíblicos. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, capítulo 23, versículo 6, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 3, livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 11 e 13. São citações que dão a autoria mosaica, certo? Também dentro do próprio texto do Pentateuco, como em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, e Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24 a 26, você encontra ali a ordem divina dada por Deus a Moisés para que ele viesse a escrever toda aquela revelação, tudo aquilo que ele aprendia no deserto, em um livro, guardar para a posteridade, Também nós vemos o Pentateuco como uma lei mosaica sendo revelado nos textos bíblicos. Você vê essa declaração lá no livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, capítulo 15, versículo 5,
Hebreus capítulo 10, versículo 28, falando sobre o Pentateuco como uma lei mosaica, certo? Então, são citações diretas que apontam a autoria de Moisés sobre o material escriturístico da Torá. E o mais importante, que dentro do texto veterotestamentário, nós temos ali o testemunho de Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 4, capítulo 19, versículo 8, Marcos, capítulo 7, versículo 10, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Citações em que o próprio Senhor Jesus Cristo dá a Moisés essa autoria mosaica, certo? A autoria do Pentateuco, então, ela é comumente, em sua grande maioria, atribuída a Moisés. A tradição judaica também, ela dá a autoria mosaica para Moisés. É uma percepção tradicional e teve o predomínio até por volta do século XVIII, da nossa era cristã, que atribuía a Moisés a autoria da lei escrita e também a autoria da lei oral, tá? A lei oral, aquilo que se passava de geração a geração. Então, uns entendem que o povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu conhecendo a lei de Deus através da tradição oral, mas uma tradição oral que foi passada também por Moisés, por intermédio da revelação que ele recebia de Deus, por intermédio das várias fontes que ele se utilizou para trabalhar, desenvolver o texto da revelação de Deus. Porém, entretanto, surgiram diferentes correntes de interpretações teológicas e históricas quanto à autoria canônica do Pentateuco. E então chega um momento na história humana em que vão começar a olhar para a Bíblia Sagrada e vão começar a ter dúvida do que estava escrito ali. Quem foi o seu autor? Quem foi que desenvolveu? Quem escreveu? Será se determinado fato narrado é verdadeiro ou é falso? Nós falamos isso já na nossa primeira aula. E dentre várias teorias, vão surgir várias delas, apontando então incoerências ou questionando a autoria dos textos da Torá. E aí vão surgir a teoria documental primitiva, a teoria fragmentária, a teoria suplementar, a teoria documental modificada, a teoria documental final, e nós teremos a teoria documentária no século XX, ok? Essas teorias, elas fazem parte, então, da crítica bíblica. Mais comumente, a alta crítica, porque há uma diferença entre o que é a alta crítica e a baixa crítica. Nós vamos estar falando agora também sobre as teorias documentais, para você aprender tudo isso que envolve a autoria canônica do Pentateuco. O que é a alta crítica? A alta crítica, ela surgiu por volta dos séculos 18 e 19 nas universidades da Alemanha. Qual é o método de investigação? Investigação, análise, desenvolvidos por historiadores para reconstruir o passado. Então eles vão fazer um método para olhar para o passado e tentar desvendar esse passado, no que realmente é fato, no que é verdadeiro, no que é mitológico. E qual é o objeto de estudo? Datação do livro, a autoria do material escriturístico, qual o propósito de se escrever aquilo ali, o estilo e a linguagem, que tem a ver com o texto em si, com a linguagem, o idioma, se realmente aquela parte escriturística, determinada palavra, fez parte de determinado contexto cultural, econômico, geográfico, que são coisas da exegese e da hermenêutica. E a alta crítica, quando surge, então, com essa metodologia de análise textual, vem com as indagações. Quais são as fontes originais dos documentos bíblicos? São dignos de confiança? Qual é o significado e o fundo histórico de cada um deles? Ao utilizar esses métodos de investigação,
Então deu-se um nome de alta crítica, fazendo essas perguntas chaves. Então iam-se no campo da investigação para tentar desvendar ali um cunho de verdade em determinadas teorias, indagações e hipóteses realizadas por esses eruditos da alta crítica, né? Ou então da teologia liberal, certo? O que mais a alta crítica fala? Ela foca não só na recuperação do texto em si, né? Mas também em outros aspectos, tais como a autoria e o contexto da obra. A primeira proposta a abordar os problemas sólidos do Pentateuco é chamada de teoria documental ou teoria das fontes. A crítica da forma, ela se baseia nessas teorias documentais de que deveria se estudar o Pentateuco. O Pentateuco, então, vai ser o primeiro foco de análise da teologia liberal, né? E entende, então, essa primeira visão de análise que deveria se estudar o Pentateuco não partindo de todo um livro, mas de porções menores que, segundo alguns, poderiam ser encontrados no texto do Antigo Testamento ou no texto do Pentateuco, né? Que seriam as iniciadoras de uma tradição. As unidades foram chamadas de formas, né? Por isso que nós chamamos de crítica da forma, para distinguir os gêneros literários, porque nós sabemos que em todo o texto bíblico existem vários gêneros literários, certo? A crítica da forma, então, ela é uma ferramenta da alta crítica, ok? E o que é a baixa crítica? A baixa crítica, ela também faz parte da crítica textual, é a crítica adotada pelos hermeneutas e exegetas considerados ortodoxos, que defendem a inerrância da Bíblia, que defendem a autoria mosaica, certo? Que se preocupam tão somente em analisar o texto bíblico em si, extrair dele o cerne espiritual e aplicação para os dias atuais. Então, a crítica textual, dentro do contexto da baixa crítica, busca aproximar o texto tanto quanto possível da sua forma original, isto é, da forma pretendida pelo autor. A preocupação do hermeneuta da baixa crítica é entender o que realmente o autor original queria passar para os seus ouvintes originais. E para isso ele buscar entender o contexto daquela época, a visão de mundo, a cosmovisão religiosa, política, cultural, para poder traçar para o presente uma análise comparativa, espiritual, de aplicação para a vida do ser humano, certo? Ela procura estabelecer o texto original de um trabalho cujo autógrafo não mais existe. Isto é, a baixa crítica, ela estuda os textos antigos e a sua preservação ou a sua corrupção ao longo do tempo, porque ela se baseia em fazer análises em manuscritos que são cópias daqueles que foram originais, chamados de autógrafos, não existem mais. O material que foi realizado pelas próprias canetas dos autores bíblicos, não existe mais esse material. O que nós temos preservado hoje são cópias, são manuscritos guardados aí em vários museus e bibliotecas do mundo inteiro. O que mais nós falamos sobre a baixa crítica? Ela visa reconstituí-los com base na documentação disponível. Então ela faz um paralelo entre o manuscrito do Antigo Testamento e outro, para descobrir qual é o mais recente, qual é o mais antigo, fazer análise ali de certas porções bíblicas, se houve ou se não houve alterações, que são chamadas de amanuenses, eram as alterações abordadas pelos escribas, né? Pelos eruditos que faziam as cópias da Bíblia. Muitas vezes essas amanuenses surgiam para fazer ali uma correção doutrinária, ou muitas vezes para reforçar uma ideia teológica. Alguns erros que surgiram com essas amanuenses foram erros involuntários, muitas vezes pela idade do escriba, falta de visão, às vezes audição,
ou até mesmo uma palavra sendo proferida, né, ela poderia causar estranheza com outras palavras, cognatas, homônimas e parônimas, essas semelhanças e diferenças, semelhantes numa forma, diferente na fala, né? Semelhante na fala e diferente na escrita. Então poderia haver aí certos desvios, né, no momento de se trabalhar o manuscrito. As suas investigações da Baixa Crítica deixam um texto muito exatos e digno de confiança, porque ela vai fazer todas essas análises aí e apontar qual seria a palavra original que fazia parte daquele manuscrito ou do autor original, para se enquadrar numa melhor exatidão para uma futura tradução de um texto bíblico. Então, esta é a Baixa Crítica, né? Ela se utiliza sumariamente da hermenêutica e da exegese bíblica, ok? Então, a crítica bíblica, ela faz esse estudo e a investigação das escrituras sagradas, que procura discernir, discriminar julgamentos sobre essas escrituras. A crítica também, ela se interessa pelo próprio texto, incluindo a investigação do significado das palavras e a forma como são usadas, né? Sua preservação, sua história e sua integridade. Esse, então, é todo o papel, o trabalho da crítica bíblica. Tanto a crítica textual, a alta crítica, elas podem lançar muita luz sobre as escrituras e se aplica com reverência e com erudição, né? Nós podemos ver aí os pais da igreja, os reformadores, os eruditos evangélicos têm realizado tais estudos com grande benefício, claro, com maior clareza, para ensinar o povo de Deus sobre aquilo que é melhor, sobre aquilo que é bíblico, aquilo que é verdadeiro. A crítica alemã, que em determinada época, ela foi muito influenciada pelo racionalismo da época. Então ela chegou a conclusões que, comprovadas, poderiam destruir toda a confiança da integridade das escrituras. Foi justamente o surgimento da alta crítica que surgiu teólogos renomados como, né, teólogos ali da dimitização da Bíblia, olharam para a Bíblia Sagrada dizendo ali, olha, ela contém muitas histórias fantasmagóricas, muitas histórias míticas que não tem nada a ver com verdade, mas são histórias de fantasias, da mitologia, de tribos nômades que devem ser retirados. Então esse cunho aí que é demais horrendo para se crer, para se entender de uma maneira racional. Então quiseram olhar a Bíblia de uma forma racionalista, tirar tudo aquilo que apontava para atitudes de milagres, atitudes de grandes feitos de Deus na história da humanidade. Esse foi o papel do racionalismo, né? Tentar diminuir a Bíblia a um mero livro qualquer, de qualquer biblioteca, em qualquer lugar do mundo. Os preconceitos. Quais são, então, os preconceitos com relação à alta crítica? Primeiro, que eles rejeitaram todo elemento milagroso, que eu estou falando. A Bíblia não é inspirada por Deus, ela é um livro como outro qualquer. Essa foi a suma, então, da alta crítica com relação ao texto bíblico. A Bíblia não passa de livro qualquer, né? É um livro comum como qualquer outro. Segundo o que eles apontaram, eles aceitaram a teoria idealizada pelo filósofo Hegel, né, de que a religião dos hebreus tinha seguido um processo evolutivo. Segundo esse ponto aqui de análise, as primeiras civilizações do mundo, então, elas utilizavam-se, então, do politeísmo, a crença em várias divindades, a crença em vários deuses. E entendem eles, então, que a questão do monoteísmo é algo posterior ao politeísmo. Quando nós analisamos o texto bíblico ali, nós podemos entender, perceber e defender que a mentalidade da fé dos primeiros povos que surgiram era uma mentalidade monoteísta, né? Então aqui também é um ponto de discussão dentro da teologia bíblica. Segundo a teoria de Hegel, no princípio Israel acreditava em muitos espíritos. Depois foi se desenvolvendo a crença em um só Deus, né? E mais tarde chegou à fase sacerdotal. Então aqui é o traçar da teoria de Hegel, né? Para entender então que a religiosidade de Israel
ela teve vários processos evolutivos até se construir no que é hoje a fé judaica. Vamos entrar agora nessa parte, falar sobre as teorias da crítica da autoria mosaica. Vamos estar falando aqui sobre a teoria documental primária. Como foi que surgiu? E daqui as várias outras teorias. A teoria documental primária ou primitiva, ela foi baseada em pressupostos racionalistas. Ela usou argumentos principalmente do deísmo e do racionalismo. Ambos, conceitos, eles negam a autoria de Moisés com relação ao Pentateuco e não concebem a relação sobrenatural entre Deus e o homem. Assim, a teoria documental primitiva rejeita a inspiração e rejeita a providência divina, tornando o texto bíblico em apenas um escrito comum. Essa teoria, ela questionou a data e a veracidade de seus comentários, todo o conteúdo ali da Torá. E aí você tem então Thomas Hobbes, de 1651, e Benedito Spinoza, lá de 1670. Ambos afirmam que o Pentateuco sofreu alterações na época de Esdras. Então vejam só, o material do Pentateuco então seria já uma produção no período de Esdras e não no período da era mosaica. O que mais aborda a teoria documental primitiva? Os teóricos racionalistas ensinam que o Pentateuco então não foi escrito por Moisés, mas é uma recompilação de documentos redigidos em sua parte lá no século V a.C., lá no período de Esdras. Jean Astro, que foi uma docente de medicina em Paris, ela iniciou essa teoria, notando que se usava o nome Elohim em uma fonte chamada de A, e em algumas passagens do Gênesis, ou se chamava também Jeová, em outras passagens que foi considerado ali um segundo texto, um segundo material, a fonte B. A fonte A era, segundo ela, era um material que se falava muito sobre o Elohim, Deus, em hebraico, e no material B se falava muito sobre o Iavé, então Jeová, fonte B. Então o que? Já aponta aí que Gênesis, então, para se trabalhar a Gênesis, ele se originou de dois materiais diferentes, fonte A, fonte B. Então essa teoria, a teoria documental primitiva, ela é também chamada de teoria racionalista, ok? Para Astro, isto prova de que Moisés, então, havia usado dois documentos como fontes, e outros documentos menores, os principais, fonte A, fonte B. Fonte A que falava com o nome de Elohim e fonte D que falava sobre Jeová, ou então Iavé. Cada um com sua maneira especial de designar a Deus para escrever o material do Gênesis, ou o material do Bereshit. Ela atribuiu a autoria mosaica a todo o livro. Moisés era o autor, porém a fonte aqui que é a questão de análise. Contudo, ela alegou ter encontrado em Gênesis mais de 10 fontes e outras interpolações textuais. E aqui que começa então a discussão dentro da teoria documentária do Pentateuco. Mais tarde, os estudiosos da Alemanha descobriram que lhes parecia certas repetições, diferença de estilo e discordância nas narrativas. Eles começaram a ver que em alguns textos dentro de um determinado livro eram incoerentes com a continuidade da narrativa. Então você vê aí Eichhorn, John Eichhorn, lá de 1780 a 1783, ele amplia a ideia da médica Astro, a todo o Pentateuco. A teoria dela, que quando ela desenvolve, é somente focando o texto de Bereshit,
o Eichhorn, ele já leva essa teoria para todo o material do Pentateuco, utilizando então para isso todos os 5 livros, né? Então Gênesis e Êxodo, do capítulo 1 ao 2, seriam 2 fontes. Gênesis seria a fonte J, Êxodo a fonte E. Moisés, para ele, já é diferente dela, enquanto ela considera que Moisés é autor, para o Eichhorn, aqui Moisés não é autor do Pentateuco, mas um redator desconhecido, né, foi quem empregou várias fontes ao escrever o material do Pentateuco. Ok? Então esse aqui é o resumo da teoria documental primitiva.